O subprocurador-geral Lucas Furtado pediu ao Tribunal de Contas da União que declare a indisponibilidade de bens do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A ação seria uma medida cautelar por suposta sonegação de impostos sobre os pagamentos que Moro recebeu da consultoria Álvares e Marçal, responsável pela administração judicial de empresas condenadas pela Lava Jato. Com isso, o subprocurador mudou o próprio entendimento e voltou a defender que o TCU investigue os ganhos de Moro. No documento encaminhado ao relator do caso, o ministro Bruno Dantas, Lucas Furtado ressalta que há risco de inviabilização do ressarcimento e do recolhimento de tributos aos cofres públicos. É o nosso primeiro destaque desta sexta-feira. A gente vai a Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é uma ação do Ministério Público contra Sérgio Moro, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Cristina. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito boa noite, Fiuza, e boa noite a todos. Olha, Vitor, isso tem cara de uma disputa e uma disputa interna ali sobre a situação do Ministério Público e Sérgio Moro. Eu disse aqui há muito tempo, né, até em primeira mão, sobre esta reação de vários setores, inclusive do Ministério Público, contra o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele saiu do governo, né, ficou o que a gente chama aqui planície, né, quando os políticos ficam soltos, né, ficou na planície, e aí vieram as feras, os predadores. E agora ele está indo para a vida real. Antes ele era protegido com foro especial, a partir de agora não. Não me parece muito convincente, para ser franco, que o Tribunal de Contas da União possa interferir numa atividade privada como foi esta de Sérgio Moro. Se me perguntarem se é um bom sinal, eu digo que não. Ninguém recebe tanto dinheiro assim de um escritório de advocacia se não render muito mais. E como é render? Captar clientes. Seria uma das maneiras, né? O contrato de Sérgio Moro e a empresa privada é um contrato muito bem fechado, que o coloca numa situação de não falar ou não prestar assessoria para empresas que ele julgou. Isso está no contrato que ele assinou. Então, o Tribunal de Contas da União me parece que não é o local próprio para discutir isso, mas deve discutir. A vida política é assim, é por isso que se diz, se transformou em vidraça. É uma transição muito pesada e sem volta, né? Então, esta é a história e Sérgio Moro que se segure. Outras coisas virão por aí exatamente diante desta guerra que se transformou aqui a disputa pela presidência da República. Antes do comentário da Cris, a gente acrescenta uma outra informação ainda falando sobre o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele afirmou durante um evento que sua candidatura é de centro e que pode abrir palanques estaduais com integrantes de outros partidos. Segundo ele, estão sendo construídas alianças com Ratinho Júnior, no Paraná, e Renato Casagrande, no Espírito Santo. Já durante a entrevista, Moro afirmou que a ampliação do porte de armas não será prioridade em um eventual governo. O ex-ministro disse que a flexibilização deve ser acompanhada de um mecanismo de rastreamento dos armamentos. Sérgio Moro também falou que o Brasil precisa de pré-requisitos mais objetivos para porte ou posse de arma. Cristina Grêmio, mais uma vez com a gente aqui nessa noite de sexta-feira. Tudo bem, Cris? Bem-vinda. Obrigada, Vitor. Boa noite para você, Zé, Fiuza, Augusto. Um beijo para Ana Paula e para nossa audiência maravilhosa e fiel. Olha, o Moro está percebendo o que é ser vidraça, né? Está sentindo o peso de entrar para a política de corpo e alma, porque quando ele entrou no Ministério da Justiça, ele ainda se manteve ali meio naquela postura de juiz, né? Demorou um tempo para começar a aparecer. Dizem os outros ministros até hoje que ele era o ministro menos atuante nas reuniões ministeriais, sempre de cabeça baixa, olhando para cima, não participava. Agora está tendo que abrir a vida toda e entender que vai ser vasculhada toda e qualquer atividade dele, passada e presente também, o que ele falar. Tudo vai ser explorado e é assim mesmo em política, né? Se não quer, não entre para a vida pública. É assim, inclusive, com quem não concorre, né? Haja vista alguns ministros aí do judiciário que às vezes reclamam, mas no passado davam essa mesma declaração. Quem não quer ser cobrado, que não entre para a vida pública. Então, qualquer servidor público passa por isso quando está num cargo de maior escalão. Eu não estou muito a par
do que exatamente aconteceu dentro do Tribunal de Contas da União. Confesso que não acompanhei o desenrolar dessa investigação aí. A gente acompanha o que foi feito pelo próprio ex-ministro, né, ex-juiz Sérgio Moro, fez aquela live com o deputado Kim Kataguiri, que agora o MBL apoia a candidatura de Moro. A live não teve muita audiência, mas todo mundo ficou sabendo o que ele disse lá, os 3,5 milhões arrecadados com consultorias em um ano, que ele achou que não o fez escalar para a classe mais alta, continua se achando classe média, assim como se todo profissional liberal, né, aqueles que se classificam como classe média, estivessem ali no patamar de chegar perto de conseguir renda de 3,5 milhões em um ano. O que me parece que o Tribunal de Contas da União está querendo agora é questionar justamente uma possível sonegação. Ele se mudou com residência fixa para os Estados Unidos, comunicou isso às autoridades para abrir mão de pagar impostos aqui, pagar impostos lá, ou ele deveria ter recolhido aqui e não recolheu. Enfim, ele vai ter que abrir as contas de uma forma um pouco mais ampla do que aquela que ele fez na live com o deputado Kim Kataguiri. E perceber que alianças ou não, tendo alianças ou não, se declarando de centro ou não, vai continuar levando pedrada. Aliás, só uma observação em relação a essa declaração dele de que ele é de centro. Muitos dos que dizem que vão votar em Sérgio Moro são aqueles que atiram pedras no presidente Bolsonaro, porque antes não se aliava a ninguém e depois se aliou ao Centrão, como se houvesse qualquer outra alternativa que não se aliar ao Centrão, como se fosse possível para o presidente Bolsonaro se aliar, por exemplo, ao PT. Se aliar, por exemplo, ao PCdoB ou ao PSOL. Obviamente que não, né? Nenhum lado nem outro iam querer essa aliança. Então, só havia alguma chance de conversa, de diálogo no Congresso com deputados do Centrão mesmo. E agora, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, não só aceitando alianças do Centrão, aceitando conversar com políticos do Centrão, como se declarando como parte desse mesmo grupo que se classifica ali no meio do espectro político. Vamos ver como é que essa conversa anda, porque acho que ainda vai ter muita pedrada e muita vidraça aí no meio do caminho. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Cristina Grêmio, Zé Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, um beijo para Ana Paula. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Olha, o Sérgio Moro, a maior vulnerabilidade hoje do Sérgio Moro está nele mesmo, né? Ele está contratando uma grande vulnerabilidade porque ele foi um juiz que se portou de uma maneira austera, de uma maneira objetiva, pragmática, entregou bons resultados ao país, entre eles a prisão do maior ladrão, que já passou por aqui, que é o Lula, e ele achou que podia botar esse legado debaixo do braço e ser outra coisa que ele quisesse, desfilar na passarela, ser o Mr. Mundo. Disseram isso para ele acreditou. E ele está com essa conversa fiada. E assim, um homem que se notabilizou pelo seu pragmatismo, pela sua persistência, espírito público, andando por aí conversando fiado, com gente boba, tola, ele se enfraquece. Essa conversinha, não sou meio de centro, não, porque o porte de arma, não sei o quê. Ele está tentando seguir uma cartilha que o marqueteiro... agora vem um pouquinho mais para cá, mais para o antibolsonarismo. Eu já falei, essa conversa é uma conversa fiada. Centro, esquerda, direita. É uma conversa fiada. O próprio Bolsonaro já sabe disso. Várias direitas que estavam do lado dele viraram direitalhas, traíras, não é isso? Várias, muitas. Inclusive no meio militar. E a gente vê no mundo, né? Austrália, centro-direita, Israel, direita, não é isso? Estão aí tocando o terror na ditadura sanitária, cerceando liberdade, tudo aquilo que se diz que é típico da esquerda. Então, esse álbum de figurinha não interessa a ninguém que é realmente sério, interessa a quem vive disso. E o Sérgio Moro resolveu viver disso, resolveu entrar nesse álbum de figurinha, se fragiliza dessa maneira. Agora, aí esse subprocurador né, que quer chamar o TCU, não tem mais o que fazer, né? Eles estão entrando na politicalha também, né? O TCU tinha que investigar o fundão eleitoral. Quem é que vai investigar essa imoralidade? Quase 6 bilhões num momento de tragédia, de contenção de tudo.
essa classe política metendo a mão no cofre dessa maneira. Cadê o Tribunal de Contas para avaliar isso, por exemplo? O Ministério Público? Não está, não aparece. Então, essa aí realmente é uma falsa contenda, né, que revela personagens equivocados. A opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, meu compadre Zé, querida Cris, meu irmão Guilherme. Um beijo para Ana Paula e boa noite a você que nos acompanha. Olha, nós não temos poupado de críticas aqui o ex-juiz, candidato agora, Sérgio Moro. Já falamos do erro que ele cometeu ao escolher o alvo preferencial. Ele deveria estar falando do Lula, atacando o STF e tal, porque ele tem coisas a revelar que são muito importantes e prefere ficar atacando o presidente Bolsonaro. É uma estratégia errada. Já falamos do marqueteiro, né, argentino, ele contratou de aparecer com aquele teleprompter escrito por alguma besta em matéria de política e parecia que ele estava recitando, declamando, tal. A gente não tem poupado isso, sobre declarações dele e tal. Mas não tenho dúvida do seguinte, né? Em primeiro lugar, o Zé Maria destacou um ponto muito importante, que eu subscrevo, que endosso. O TCU não tem que interferir em atividades de empresas privadas, não. É estranho isso aí. É estranho, isso não é coisa do TCU. Está se metendo numa área que não é da dele. Como lembrou o Guilherme Fiuza, o TCU tinha que estar cuidando melhor, dedicando mais tempo ao que se faz com o fundo partidário, fundo eleitoral. Deveria ter dedicado mais tempo à roubalheira dos governos Lula e Dilma e tal. Em vez disso, vai investigar aqui coisas em áreas que não fazem parte do seu território. E não tenho dúvida do seguinte, tá? O Sérgio Moro tem cometido erros, né? Tem incorrido em pecados. Ele está sendo punido pelo que fez de bom, como juiz. E não podemos esquecer que foi ele quem botou na cadeia, pela primeira vez, um presidente ladrão, ex-presidente, o Lula. E meio mundo que se achava condenado a perpétua impunidade. Empreiteiros, deputados, senadores, ministros, a Operação Lava Jato, eu me orgulho de ser chamado de lavajatista, porque foi a mais produtiva operação anticorrupção da história, no mundo, mais que a Mãos Limpas da Itália. E que foi sufocada pelos políticos malandros e pelos comparsas, né, do Supremo Tribunal Federal. O que o Moro deveria, repito, atacar com muito mais ênfase, explicar o que aconteceu. Agora, tá bom, quer apurar isso aí, que se apure, ele tem que mostrar que não fez nada disso, mas quando a gente vê uma perseguição desse tipo, com o Lula em liberdade, com o Zé Dirceu em liberdade, com todos os chefes do maior esquema corrupto da história em liberdade, aí a gente vê que o Brasil está realmente do avesso.